Já acabou a guerra entre Israel e Irã? Como é que está aí esse... As ameaças, né, continuam, mas a gente vê que apaziguou, né? Depois que os Estados Unidos lançou os mísseis, eles lançaram o míssil no Catar, normalizou. E existem os próximos estágios agora do que começou, né? Não acabou ainda, na minha visão, a questão interna. Houve um cessar-fogo. Sim, porque agora as bases do regime do Irã foram abaladas. E 80% dos iranianos são contra o regime dos Ayatollahs, né? Do atual líder supremo do Irã, por causa das suas restrições e pelo fanatismo religioso mesmo. Então agora, pelo que eu entendi, Israel e os Estados Unidos deixou na mão do povo a derrubada do regime. Apesar que Israel até o último minuto tentou matar o principal líder, né, iraniano, mas não conseguiu. E agora vamos ver os próximos capítulos. Eu acredito que é uma revolução, o povo se levantando para derrubar o regime. Mas esse regime agora está contra os Estados Unidos, está contra o Trump, né? Eu vi algumas matérias do líder querendo boicotar algumas coisas, que é a Starlink, por exemplo, e também há uma ordem desse líder para que os muçulmanos matem Trump, né? Eles pediram, né? Mas, assim, Fábio, tem um outdoor que saiu em Israel essa semana que passou, dá uma lembrança da última ceia. Trump no meio, a Liga Árabe, o líder da Síria, Benjamin Netanyahu, né, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, e os líderes... Ali está um outdoor assim, altamente preditivo. Porque com o lançamento do míssil ao Catar, o Catar defendeu Israel, porque interceptou um monte de míssil, e os árabes, eles estão apoiando Israel e estão contra o Irã agora por ele ter atacado a base americana dentro do Catar. Então esse outdoor mostra, imagine que o Irã hoje ele tem, entre aspas, eu vou colocar bem entre aspas, né, o apoio da China, que é uma questão mais comercial e militar também, a Rússia, mas próximo dele, que seria o Estado de Israel, a Jordânia, a Arábia Saudita, Catar, todos aqueles países e o próprio Egito estão unidos ao lado de Israel contra o Irã. E aí você tem, novamente, né, bom a gente frisar aqui, a gente tem a OTAN, que está ao lado de Israel, você tem o G7 do lado de Israel, você tem a América do lado de Israel, então, se eles brincar... Donald Trump falou que se descobrir, né, que eles estão enriquecendo urânio, eles vão atacar novamente o Irã. Eles estão sobre uma ameaça. Então todos estão do lado de Israel, então Israel não está tendo inimigo neste momento, né? Não é que o inimigo de Israel, ele vem, que é hoje o maior inimigo de Israel ainda continua sendo o Irã, que quer o extermínio total do povo judeu. Essa é a declaração, né, deles. A gente tem... bem entre aspas, a Rússia, que não é declarado, mas também não é a favor, que seriam os países de esquerda, vamos dizer assim, né? Que seria a China, Coreia do Norte. Aí você tem a Rússia, que vamos colocar aí de esquerda, Venezuela, Brasil, que é governo, né? Não o povo, que são contra o Estado de Israel. São contra toda a política que está se colocando. Então a gente vê que é a guerra que eles falam contra o imperialismo, né? Eu não sei se você já estudou como era o Irã até 1978. Como é que era? O Irã até 1978 era uma monarquia defendida pelos Estados Unidos e a Europa, Inglaterra. Então o atual... líder supremo do Irã foi preso 6 vezes, né, pela guarda da realeza por querer revolução, até conseguir a revolução e destruir para eles o imperialismo. Então a guerra deles é contra o Ocidente, que eles acham o Ocidente totalmente profano. Olha só, pô, é por isso que quando alguém diz assim que um brasileiro protestando a favor do Irã, não imagina que eles são totalmente contra a mentalidade do brasileiro, né? Então, eles são contra o imperialismo e contra o Ocidente, que para eles somos pecadores que vamos queimar no mármore do inferno por não adorar Allah.
É contraditório, né? Porque o Brasil vive um progressismo desenfreado, levantando todas as bandeiras possíveis, e aí você vai lá para o Oriente Médio, principalmente esses radicais, é tudo com... Eles são totalmente contra as Sim. bandeiras que os progressistas são a favor, né? Sim, e teve duas revoluções lá, né? Uma na década de 90 ali, por morte de inocentes, porque existe hoje no regime lá, imagina que existe a polícia e o exército, e existe uma polícia que é religiosa, que eles andam na rua, monitoram escolas, empresas, para ver a vestimenta das mulheres. Aí em 2022 a polícia matou uma jovem e gerou uma revolução lá, porque a jovem não é que ela não estava com o véu. Ela não estava usando adequadamente o véu e ela foi morta. Só por não usar adequadamente o véu. Só por não usar adequadamente o véu. Então agora você vê que esse sistema, ele quer a queda. Eles querem derrubar mesmo o povo, né? O sistema vai usar o povo. Por quê? Não foi Israel que destituiu. Não foi Trump que destituiu e matou o líder supremo do Irã para mudar o... Então, como as bases dos ayatollahs do atual regime foram abaladas com os ataques, agora tem como o povo se levantar. Foi uma defesa, você está entendendo? Sim, sim. Então, o povo vai destituir esse atual governo. E aí existe muitas questões, né? Porque os Estados Unidos e a Europa já estudam quem que vai assumir como o novo líder da Síria, por exemplo, né? Que a Síria era a inimiga número 1 de Israel, e agora, nesses atos, você vê como aproximou tudo. A Jordânia interceptou míssil do Irã, e a Síria abriu o espaço aéreo para defender Israel, que era algo inédito. Então, assim, todo esse cenário, você vê que existe por trás os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia. Então, já se estuda quem é que vai assumir. Aí tem o príncipe herdeiro, né? Não seria esse príncipe herdeiro que está refugiado? Palov, Ele está refugiado na América, né? Isso. Que seria, na realidade, ele que deveria voltar, só que ele não tem muita popularidade no meio do povo, porque eles lembram como era. Então, só muda os personagens, a história é a mesma. Porque o atual regime destruiu a monarquia do Irã porque eles oprimiam quem era contra. E agora não acontece a mesma coisa? É a mesma coisa, só que de forma ao contrário, né? Sim. Teve uma revolução no Irã, por exemplo, que lá tem votação para presidente. Só o líder supremo que não muda. E aí, como o povo não estava apoiando o líder apoiado pelo líder supremo, o povo foi fazer revolução, eles mataram mais de 2.000 pessoas e prenderam um monte. Imagina. Então, isso já existia na monarquia. Em 1978, que caiu, é o mesmo. Você está entendendo? Só mudou... Os personagens, né? Os personagens. E a história é a mesma. E aí a gente tem aí a ideia da nova ordem mundial, que ela está em andamento, é um grito contra a burguesia e contra o imperialismo. Né? Que nem diz pesquisa dessa semana, por exemplo. 1% da população mais rica do mundo, se os bens de 1% de toda a população mundial, que são a elite mesmo, né, fosse distribuído entre a população, acabaria com a pobreza e a miséria 22 vezes. O próprio Elon Musk já fez essa proposta para a organização... para acabar com a fome da do África, mundo, né? Não para acabar com a fome do mundo. Ele falou, quanto precisa? E aí eles... Até hoje não responderam, entendeu? Não existe. Então, entre aspas, por exemplo, vamos dizer, o que a China defende, o que o Lula defende, o que a Venezuela defende, é que todos tenham direitos de ter uma casa, ter um carro, ter alimentação. E que, por exemplo, você não pode ser mais rico do que o outro que mora do teu lado. E a gente sabe que não funcionou em nenhum país do mundo. E aí, hoje, a China, o que nós vemos da China na televisão não é a realidade da China. Então é a mesma coisa que você ir em Dubai e ficar maravilhado com os prédios, com a riqueza, mas e você não vai para a periferia de Dubai para ver os escravos que estão ali trabalhando para manter aquela máquina funcionando. Quem vê a realidade da China pelo que a mídia mostra, não vê o que os youtubers mostram, né? O que está lá e tem locais... A limitação de muitos que são escravos mesmo, de Sim. empresas, né? E tem locais, Fábio, na China que é proibido filmar.
Não tem como você entrar lá e fazer. Se você pegar você filmando, você é capaz de morrer na hora. Você tá entendendo? Só que aí a gente vê esses países querem o quê? Né? É o fim dessa burguesia. Você vê, qual é a luta do Lula hoje? Taxar rico. A gente tem que tirar do rico para dar pro pobre. Né? Ele criou uma lei aí de dar luz de graça para milhões de pessoas. Aí foram ver, dentro da lei, por exemplo, o rico que tem condições, eles vão aumentar a taxa de luz do rico para pagar a luz do pobre, certo? É o que eles dizem, né? Aí vamos lá, taxaram a questão de importação da China. Né? Vamos taxar isso aqui e tal. Caiu drasticamente. Só que a queda drástica da compra leva uma cadeia de coisas. Por exemplo, o pedreiro que usa o martelo, a colher de pedreiro da China que compra mais barato não vai comprar. E aí você vê que é uma máquina que vai quebrando, você está entendendo? Então parece insignificante, mas quando você vai ver o objetivo é quebrar o sistema. Você está entendendo? É colocar o povo para dizer assim, você não vai poder isso e aquilo, não, mas eu estou fazendo isso para o teu bem. A gente está taxando porque a gente quer o teu bem. Aí quando o povo vê, como na Venezuela, você vê que quando o povo acordou foi tarde demais. Tem muita gente na Venezuela que não consegue ir embora, porque se for embora o governo toma a propriedade. Imagina, e chegou uma época na Venezuela que era um montante de dinheiro assim. Ainda, né? É ainda para comprar um saco de arroz, né? Pão. Um pão, uma tristeza terrível. E aí você imagina, se não é um sistema. Então, assim, o que eles querem? O Irã, a China, a Rússia, a África do Sul, o Brasil, que hoje é o BRICS, né? Eles estão querendo uma destruição mesmo do sistema para que se implante um totalitarismo e um governo totalitário. É isso que eles querem. Mas por que a esquerda sempre é contra o Estado de Israel? Não dá para entender. Todas as vezes que Israel entrou em conflito, seja com os palestinos, Hamas, Hezbollah e agora contra o Irã, a esquerda aqui no Brasil se posiciona contra Israel e a favor dos inimigos de Israel. E isso acontece também com outros países, né? A esquerda sempre acaba torcendo e se posicionando favorável àqueles que atacam Israel. Sim, que entra nessa questão do imperialismo, né? Porque a riqueza do mundo está na mão de quem? Tá na mão de quem? Dos judeus. Não me faça essas perguntas aí que eu fico sem responder, igual o César me perguntou lá sobre os cálculos lá, eu já fiquei sem graça. Me dá um desespero terrível, rapaz. Pensa um cara ruim de conta. Mas então a riqueza está na mão de Israel. Sim, 70% da economia americana está na mão de Israel. E quando você estuda, né, sobre... É muito falado entre a esquerda e o sionismo. Eles vão acabar com o sionismo, que é a elite judaica que manda mesmo. E é eles que estão mudando o quadro. Veja que todo o quadro do Oriente Médio está sendo mudado por essa elite. Quando a gente olha pela questão geográfica, pela questão política, é uma coisa. Agora, quando você olha por dentro da Bíblia, você entende mais ainda que todos eles estão trabalhando para o cumprimento profético.